Fala, minha gente, bora falar sobre limites? A Michelle vai nos ajudar dizendo alguns limites que ela estabeleceu e eu vou comentar sobre como isso tem um valor no sentido interacional muito forte. Bora nessa? 10 limites que eu estabeleci para as pessoas e para mim mesma depois de muita análise. Eu não saio correndo para resolver o problema dos outros, exceto pela minha filha, é claro, porque ela tem 5 anos e está sob a minha responsabilidade. Isso daqui é um ponto assim que eu acho crucial, né? Porque essa coisa de sair correndo para resolver o problema dos outros tem muito a ver com uma cultura da ajuda, de uma ajuda que é quase que uma necessidade e é aquilo que vai fazer com que você seja avaliado de uma maneira ou de outra frente a uma situação por uma pessoa. Eu espero ser chamada para aí sim oferecer uma ajuda, mas mesmo assim eu não assumo o controle da situação. Porque senão você acaba se tornando aquela pessoa que precisa estar atenta para saber quais são os problemas que as outras pessoas passam, e ao saber quais são os problemas que as outras pessoas passam, você precisa ser aquela que vai, sem ser pedido, sem ser requisitada, já resolver o problema. Uma devoção total ao outro. O outro como sendo aquele que sempre tem um problema que vale mais do que o seu próprio problema. Eu não me sinto mais na obrigação de fazer companhia a uma pessoa até ela decidir parar de fazer alguma coisa ou sair de algum ambiente só porque parece errado eu fazer isso antes dela. Aqui eu acho que é aquela coisa clássica que muitas vezes eu abordo no canal, que é relacionada ao perdão cristão estereotipado, e como esse perdão cristão estereotipado é quase que uma maneira de fazer com que a vítima tenha que conviver e aguentar o seu vitimador. É aquela situação clássica de escola onde os coordenadores e diretores não sabem como lidar com bullying e eles fazem com que a vítima do bullying tenha que conviver com o seu vitimador, sem nenhum tipo de punição, nada do tipo. É aquela situação no trabalho em que você tem companheiros de trabalho que te vitimam de alguma maneira e a administração, a gestão do lugar onde acontece ali o trabalho faz com que as pessoas tenham que continuar convivendo sob a promessa de que isso não irá acontecer novamente. É aquela situação, né? Quando você vive com, sei lá, seus pais, que são extremamente tóxicos de repente, mas pela falta de possibilidade de sair de casa, você precisa aguentar uma mudança que nunca vem. Você precisa aguentar uma situação cuja mudança nunca chega. E ao mesmo tempo sempre é prometida. Aquela coisa da esposa que tem um marido que é horrível e que sempre tá pedindo desculpas e dizendo que vai mudar, mas de novo a mudança nunca vem. Soltar a mão dessas pessoas, estabelecer uma ruptura, estabelecer um tipo de corte, não deveria ser um pecado, né? Deveria ser uma coisa que a gente lida tranquilamente com isso. Só que eu diria que uma característica muito forte, falando em termos gerais da nossa cultura, é não poder desagregar sem uma ótima desculpa. Não poder desagregar sem fazer do outro um crápula. Eu não fico com pressa só porque uma outra pessoa tá com pressa, do tipo um carro atrás de mim, uma pessoa na fila. Ela pode buzinar, reclamar e eu vou seguir plena no meu tempo, sabe? Isso pra mim, cara, foi um ganho de verdade. Eu não me importo. A não ser que eu tenha um compromisso com o horário ou que a pessoa esteja com algum problema e me comunique disso, claro. Eu Cara, e eu diria até o seguinte, né? A gente é educado pra resolver o problema de quem parece estar com mais problemas do que a gente. A gente é educado pra sentir o problema do outro como se fosse nosso. E a gente é educado a valorar isso, a dar valor pra isso de um jeito bizarro. Porque uma coisa é você ver a pobreza e saber que você não deveria viver num país em que a pobreza existe. Outra coisa são essas miudezas do dia a dia, né? Tem uma pessoa atrás de mim na fila que tá muito ansiosa, cheia de pressa, enchendo o saco, porque tem alguém que tá na frente de mim na fila que tá demorando pra pagar. Eu pego as dores e apresso a pessoa que tá na minha frente por conta de alguém que tá atrás de mim. Não, pô. Não, cada um com a sua ansiedade, não me enche o saco. não considero mais automaticamente as necessidades das pessoas mais importantes do que as minhas. Eu não assumo mais o desconforto, a raiva, a tristeza alheia como se fosse meu dever apagar o incêndio. Eu acho que essa é a consequência do ponto anterior. E isso é um negócio importante, na minha opinião, porque assim, os nossos problemas não podem ser menores do que os problemas dos outros, e aqui eu tô falando de problemas no sentido subjetivo, né? Eu não tô falando objetivamente. Objetivamente, existem problemas que são maiores do que outros. A fome é um problema muito maior do que não ter um carro para ir pro trabalho e ter que pegar trem, por exemplo.
Existem coisas que são muito mais problemas do que outras coisas. Mas quando se trata no nível subjetivo, né, uma tensão familiar que acontece com a sua prima, ela vale mais do que a tensão que você tá passando? Você precisa se apropriar dessa tensão e resolvê-la? Será que é assim que a coisa precisa ser conduzida? Eu fui percebendo com o tempo que tá tudo bem deixar e permitir que as outras pessoas sintam as emoções delas. Eu não necessariamente tenho uma responsabilidade por aquilo. De novo, exceto pela minha filha, porque eu acho importante ajudá-la a traduzir as emoções, o que ela tá sentindo, esse tipo de coisa. Essa é uma maneira delicada de dizer ema, 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 cada um com seus problemas, né? Dizer essa coisa de que é importante deixar que as pessoas, permitir que as pessoas sintam os seus problemas, vivam com seus problemas, é um jeito delicado, né? Um jeito que precisa ser dito assim, porque a gente vive no Brasil e a gente não pode simplesmente dizer ema, 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 cada um com seus problemas. Hey, deixa eu parar esse vídeo rapidinho só para você poder curtir e se inscrever no canal. Menos da metade das pessoas que assistem o Colunas Tortas são inscritas aqui no canal. Aproveite e seja membro do Colunas Tortas para ter acesso a vídeos exclusivos só para membros, para ter acesso às gravações das lives e também para fazer parte do nosso grupo no Zap, o grupo do Colunas Tortas, onde a gente fala de um jeito mais próximo, de um jeito um pouquinho mais livre também, onde a gente pode trocar uma ideia e principalmente indicar temáticas para mais vídeos aqui do canal. Seja membro e apoie principalmente a produção independente de ciências humanas. Eu não me envolvo mais no conflito das pessoas, nem medio só para aliviar um desconforto meu. A não ser que tenha alguma questão política ou de injustiça envolvida na situação, porque aí eu fico pistola. Mas de maneira geral, se ficar demais para mim, eu me afasto. Eu valido os sentimentos das pessoas sobre os meus limites, que às vezes podem não ser tão bons assim, mas isso não faz eu me sentir pressionada a mudar ou até a me justificar e esse tipo de coisa. Basicamente se eu tenho um limite, este é o meu limite. Se você não gosta, eu entendo que você não gosta, mas ainda assim é o meu limite. Se tem um limite nas relações interpessoais que eu gosto de manter, é um limite. Acabou, ponto final. Ele não vai mudar porque você não gosta do limite. Ele não vai se alterar porque você ficou ofendido com o limite. Ele não vai se alterar porque você acha que é um desaforo ter que respeitar limites. Acho isso essencial. E novamente é o tipo de coisa que é muito difícil, né? É muito difícil na nossa cultura calorosa. Você impor um limite, você validar o desgosto do outro sobre o limite e ainda assim continuar impondo esse limite. Porque não é uma questão de ser do bem ou ser do mal, é uma questão de, na minha vida, o limite é esse, ponto. Me permito ser diferente, querer diferente, fazer escolhas diferentes, sem ficar me preocupando com as expectativas dos outros sobre mim. E aqui é uma coisa assim, para quem vive uma cultura de panelinha, para quem a vida inteira esteve protegido por uma panelinha, esse é um ponto essencial também, né? Que é a possibilidade de gerar a diferença e não procurar a todo momento uma harmonia imaginária que nunca vai existir, porque a sua existência depende, a existência dessa harmonia depende de um desconforto existencial teu. Eu não me perco mais em preocupações e especulações se alguém está chateado comigo, porque eu lembro que cabe à pessoa me procurar para dizer o que ela está sentindo, o que ela está pensando, se alguma coisa que eu fiz incomodou ela. E fofoquinha que se dane, mais ou menos isso também. Eu não gasto mais minha energia tentando agradar e animar a pessoa que está triste ou que está disfuncional no ambiente. E aqui também é um ponto assim, a gente, em tese, né, dentro da nossa cultura, a gente deveria se doar pelo outro. A gente deveria se preocupar de uma maneira quase maternal com a presença do outro, de um jeito bizarro que faz com que nós anulemos as nossas próprias vontades. Esse ponto eu acho muito interessante, muito essencial, porque, de novo, né, é a repetição do ema, 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 cada um com seus problemas. Que aí eu vou perder toda a diversão, vou fazer talvez outras pessoas perderem a diversão por uma falsa sensação de harmonia, sabe? E assim, perder a diversão, perder o seu momento, às vezes você tá numa conversa em família, você perde a sua conversa, você perde os seus momentos pra tentar inserir alguém que claramente não tá no clima e que poderia ir embora de repente. E vocês, quais limites acham importantes estabelecer na vida, no trabalho, nas relações? Obrigado, Michele. Esse é o vídeo da Michele Borborema, né? Aqui tá o nomezinho dela aqui em cima, aqui, ó. E assim, todos esses pontos, eu acho que fica mais ou menos claro, eles se relacionam muito com um tabu que existe de maneira
geral na cultura brasileira, de maneira muito geral, assim, generalizando, na cultura brasileira, que é o tabu do estabelecimento do limite e é o tabu do entendimento de que as nossas vidas, apesar de serem vidas coletivas, ao mesmo tempo, são vidas individuais. Apesar da gente viver em coletividades, ao mesmo tempo nós temos vidas individuais. Perceba que os pontos que ela trouxe se referem muito ao dia a dia, a um cotidiano, a uma cotidianidade que envolve a subjetividade, que envolve a construção da sua vida. Não necessariamente ela está falando de questões estruturais, não necessariamente ela está trazendo esse assunto. O que ela está abordando aqui tem muito a ver, primeiro, com uma cultura que faz com que a gente dissolva nas nossas relações, que torna muito mais difícil o estabelecimento de uma individualidade que é muito própria e o estabelecimento de limites, e não exatamente de questões que são estruturais, como a exploração do trabalho. Não é exatamente disso que ela está falando. O nível de conflito que ela traz aqui é o nível intersubjetivo que acontece dentro de grupos, dentro de famílias, dentro das classes sociais, não exatamente está no nível da luta, mas que, obviamente, representam grandes conflitos na nossa vida cotidiana. E botar limite sempre vai ser um grande desafio, principalmente pra gente que vive numa cultura, de novo, em termos gerais, que vive numa cultura que não suporta o estabelecimento de limites. Que vive numa cultura em que a dinâmica da panelinha é meio que essencial e nos é ensinada desde criança. E dentro da panelinha a gente vira mimado, né? A gente aprende a conviver sempre com a proteção do outro, com a proteção de alguém que está ali para nos dar resguardo a todo momento, seja lá o que a gente fizer. O estabelecimento de limite passa a ser uma surpresa, porque a vida na panelinha é uma vida em que o limite ele não existe. É uma vida em que o limite é desrespeito. Acho que isso vale também para o ambiente familiar, né? A autoridade familiar não suporta o estabelecimento de limite também. E, obviamente, o mesmo vale para situações de trabalho. A autoridade empresarial também não suporta o estabelecimento de limites. Daí a necessidade de conseguir construir esses limites, muitas vezes de uma maneira meio melindrada, mas, acima de tudo, construir esses limites e mantê-los. E construir um círculo social que possa respeitar os nossos próprios limites. Tudo bem?